Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda e dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, nesse nosso encontro, nós vamos falar no capítulo 26 sobre os cuidados com o corpo que nós temos que ter na nossa rotina enquanto umbandista. E queremos deixar bem claro que esta forma que nós vamos falar agora é a forma de ver da Casa de Oração Pai Oxalá. É a forma que nós, enquanto dirigente, temos de ver. E caso o seu Pai no Santo tenha uma opinião contrária, uma opinião divergente da nossa, vá pela opinião dele. Acredite nele. Ele está correto. Afinal de contas, a Umbanda é um local onde só pode haver harmonia. Vamos lá então? Para falar sobre os cuidados com o corpo, esses cuidados que estão presentes na nossa rotina enquanto umbandista, eu vou parafrasear um site que se intitula Cisco de Luz. E ele diz assim: nunca houve escolhas certas ou erradas. O que há são experiências. E toda escolha há uma lição a ser aprendida. Tudo que o universo dispõe em nosso caminho é para que possamos aprender alguma lição. As situações se repetirão até que todo o aprendizado tenha se concluído. Pois é nessa escola, chamada Terra, que se obtém o acesso às sublimes esferas onde reina apenas o verdadeiro amor. Este é o propósito da existência: viver o amor em tudo e a todos. Pois enquanto o amor une e cura, o ego afasta e deixa marcas. Lembremos-nos que o fogo da paixão uma hora se apaga. Somente o amor, a fé e a gratidão permanecerão brilhando por toda a eternidade. Cisco de Luz. Eu achei este trecho muito pertinente ao que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar do ritual de Umbanda e como que deve se processar o posicionamento de cada um dos médiuns, de cada um dos integrantes dentro de uma casa de axé. Nós temos dentro da casa de axé, dentro do terreiro, algumas coisas que nós conhecemos como preceito. Mas nem sempre o preceito é pré. O preceito é dividido em 3 etapas: o pré, o durante e o pós. E dentro deste pré, durante e pós, nós temos alguns posicionamentos que nós temos que tomar, referente muitas vezes até ao nosso corpo físico. Então, é de nossa escolha, é de nosso livre arbítrio a escolha, se você quer ou não fazer da forma que nos é pedido. Nenhuma entidade vai ralhar, vai brigar, vai bater em você porque você não fez o que foi pedido. Porém, você tem que respeitar as regras que a entidade passou.
Caso você não faça, arque com as consequências. É muito fácil quando falamos no livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Isto. Você faz o que você quiser. Porém, saiba que você terá que arcar com todas as consequências. A vida, ela não é feita apenas de bônus. A vida é feita de ônus e bônus. E para falar bem a verdade, muito mais ônus do que bônus. Então, quando nós nos encontramos e queremos ter apenas o bônus, não tem como. O uso do livre-arbítrio, ele é consciente, tem que estar consciente. Dentro do ritual umbandista, o uso do corpo deve ser visto assim como uma coisa sagrada. O corpo é sagrado. Afinal de contas, quando nos foi emprestado esse corpo, nos foi emprestado um corpo bonito, íntegro, um corpo sem defeitos, um corpo sadio, e nós acabamos deformando esse corpo muitas vezes. Então nós temos que sim prestar contas deste corpo. No livro Marginalia Sagrada, de Brumana e Martinez, de 1991, eles nos mostram o corpo sendo como um núcleo, um centro da Umbanda. É através dele que acontece a incorporação. E se faz, assim, o possível, sendo por ele que recebe as más energias. Mas é ele também que recebe as boas influências. Então, é o nosso corpo que nós oferecemos às entidades, que nós oferecemos às divindades como ferramentas. E como eu posso oferecer uma ferramenta não apropriada? Se ela não está apropriada, é meu papel, enquanto médium, transformá-la e fazer sim, ser apropriada. O nosso corpo físico, ele serve como ponte entre o mundo sagrado e o mundo físico. O corpo também é aquele que toca o atabaque. É aquele que se ajoelha para rezar. É aquele que bate a cabeça para o congá. É através do corpo que se macera as ervas do banho. Aquele mesmo banho que nós usamos para nos limpar. É o nosso corpo que sente as energias do ambiente e em cada ossé que aparece, que une o homem e a divindade, é exatamente ali que existe a manifestação extrafísica. Aquilo que muitas vezes nós falamos, nossa, estou sentindo um arrepio, é através do corpo que nós sentimos. Então, quando você está fazendo o seu ossé, é muito comum você sentir a presença, porque é neste momento que você se conecta à sua divindade, ao seu orixá, à sua entidade.
corpo, ele carrega consigo as marcas, os símbolos da cultura umbandista, que estão estampadas muitas vezes nas nossas vestimentas, nas nossas guias, os nossos fios, aqueles que são portais, fontes energéticas que se comunicam e trazem a identidade religiosa. Sem o corpo, não há ritual. Então, muito nós falamos do corpo áureo, nós falamos do espírito, e hoje nós vamos nos dedicar um pouco ao corpo físico. Olha que bonito! Afinal de contas, sem ele, não há o ritual aqui em nosso terreiro. Segundo Carmen Lúcia Soares, em 2014, ela trata um assunto sobre a educação do corpo e que resulta uma série de processos que as pessoas passam durante toda a sua vida e incide de modo direto e preciso sobre o corpo. Sendo assim, muitos processos educativos reprimem progressivamente suas manifestações indesejáveis, com o intuito de torná-lo adequado ao convívio social. Muitas vezes, nós somos reprimidos para que possamos continuar a nossa vida social. Por quê? Qual a necessidade disso? As entidades, os orixás, as divindades, elas respeitam uma época, elas respeitam uma lei, elas respeitam tudo aquilo que nós passamos na Terra. Olha que interessante. Como é que eu posso fazer a iniciação de um irmão se ele não está atingido a idade propícia dentro daquele país? Vamos exemplificar melhor. Como é que eu posso oferecer ao meu irmão? Como é que eu posso oferecer ao meu irmão, aquele irmão menor de idade, o uso de produtos que contenham álcool ou fumo, sendo que ele é menor de idade, ele tem menos de 18 anos. No nosso país não é permitido. As entidades sabem e respeitam. Se nós formos na Nigéria, por exemplo, a maioridade não é aos 18, e sim aos 12. E lá eles o fazem com 13, 12, não tem problema. Porque respeita a localidade. Então, não é só o livre-arbítrio. Nós não podemos fazer nada contra as regras ditadas também pelo homem, pela região, pela localidade, pela época, pela idade. Não vamos nos arremeter a tempos muito distantes. Vamos falar aí coisas assim de 50 anos. Vamos retroagir 50 anos, que não é muito tempo. Eu não sei se vocês sabem, principalmente vocês que estão me ouvindo hoje, eu tenho muitos seguidores aí que são adolescentes. Hoje vocês chegam no supermercado, no hipermercado, e vão naquela prateleira onde ficam os produtos gelados, e você vai encontrar uma infinidade de bebida láctea para crianças.
É danoninho, é danonão, é chambinho, é uma porção é do coração, é sem coração, é com lactose, é morango, outro é com jabuticaba, outro é com coco, outro é com chocolate. Há 50 anos isso não existia. Há 50 anos não existia nada que fosse destinado a uma criança. Acreditava-se que uma criança era um adulto em miniatura, ele era um adulto pequeno. Não tinha roupa para criança, era uma roupa de adulto menor. A criança não tinha direito a ser ouvida. Hoje não. Então, a entidade respeita também a época, respeita os costumes. Esse processo de educação, ela passa por noções muito básicas, que inclui desde a higiene até os regimes alimentares, os gestos, as performances que se fazem bastante presente na nossa religião, na cultura ritualística da Umbanda. Já é sabido que nós temos um preceito, e neste preceito nós passamos por uma higiene física. Como é que eu chego em um terreiro de barba por fazer? Como eu chego numa festa? Afinal de contas, quando eu estou indo para o terreiro, eu estou indo encontrar quem? Os meus irmãos? Não! Eu estou indo encontrar a divindade. Eu vou ao encontro ao sagrado. Como é que eu posso ir sujo, amarrotado, embriagado, entorpecido por um psicotrópico? Não. Eu estou desrespeitando o meu corpo. Eu estou desrespeitando a divindade. Eu estou desrespeitando a entidade. Eu estou faltando com respeito com Deus, com o solo sagrado. A educação do corpo, ela resulta de uma lenta elaboração de pedagogias que comportam técnicas e políticas especializadas, pautadas por uma extensiva cartografia religiosa. Como e de que forma se comporta o corpo na Terra, respeitando a época que se vive, a região que se vive. Tem que se respeitar até os padrões artísticos e biomédicos, elaborados numa longa duração. Essa ritualística de uso do corpo na Terra, que se alimenta das mais vastas ambições acerca da disciplina do corpo e dos gestos, da saúde, da vida. Eu sempre comento que lá no litoral, aonde a gente mora, é comum você encontrar pessoas com roupa de banho, porque é uma cidade balneária. As pessoas vão ao mercado de sunga, de biquíni, com um sobretudo, aquela roupinha fininha que vai por cima. Mas vamos fazer o seguinte:
Vamos lá na Praça da Sé, de sunga, de biquíni. Vamos aqui em São Paulo, em qualquer local. Temos que respeitar a localidade. Não é propício. Não pode. Não deve. Tem que haver o respeito ao seu próprio corpo. Você encontra aí países onde as mulheres usam burca. A burca é uma túnica que cobre da cabeça aos pés e nada fica aparente. E aqui tem um véu por onde ela enxerga, só. Ela nunca vai mostrar o rosto, o corpo. Nossa, que absurdo! Não é absurdo, porque isso é um hábito deles. Para nós é absurdo, para eles não. Se eles vierem aqui, inclusive na praia eles vão assim. Se eles vierem aqui na praia, eles acham que a nossa roupa de banho é um absurdo. Porque nós expomos o nosso corpo, mas é uma questão de localidade, de região, de toda uma cartografia. Então, a nossa Umbanda também respeita e tem que ser respeitada. É evidente o quanto é importante o corpo dos adeptos na educação dos seus primeiros momentos dentro de um terreiro. Olha só que coisa gostosa. Uma das primeiras coisas que se aprende é bater palma e cantar. E tudo isso ao mesmo tempo, no mesmo ritmo. E dentro da nossa Umbanda, isso é comum. Se faz isso automaticamente. É um exercício simples, mas muitas pessoas sentem dificuldade em fazer. Então elas têm que ser o quê? Educadas, para que possam fazê-las. Assim que se abre uma gira, nós observamos os integrantes do terreiro em forma de semicírculo, formando uma corrente mesmo, chamada de corrente mediúnica, fazendo esse exercício de maneira ainda mais complexa. Cantam, batem palmas, dançam, tudo em sincronia com a música e os demais participantes. Em geral, são seguidos por ritmos ditados, por pontos cantados, que são extremamente importantes, porque um ponto cantado é uma prece oferecida, só que é uma prece cantada. E muitas vezes, esta prece, ela é oferecida, produzida, proporcionada pelos curimbeiros e pelos tabaqueiros. Uma vez que na Umbanda não chamamos de Ogã. Esta performance toda faz parte da ritualística mágica da Umbanda, não podendo de forma alguma ser esquecida ou deixada de lado. E muitas vezes ela é deixada de lado por vergonha ou por vaidade. Aqueles que não fazem por esses dois motivos. Nossa, eu tenho vergonha de cantar e todo mundo vai ficar olhando para mim. Ou então por vaidade. Eu vou cantar, bater palma? Jamais. É a soberba. Então, nem muito ao mar, nem muito à terra. Nós estamos num momento de ritualística. Em um momento onde você vai sim orar para o seu orixá, orar para a sua entidade, fazer esta conexão com eles através do ponto cantado, tocado, batido.
Os curimbeiros cantam os pontos e tocam os atabaques sem olhar para baixo. O ritual é como uma celebração ao sagrado. Observem os tabaqueiros. Observem os curimbeiros. Eles não olham para o coro, mas eles sabem tudo o que está acontecendo. Eles conhecem o toque. Eles puxam o ponto. Eles atraem as energias. O curimbeiro, ele tem que estar em consonância com o dirigente da casa o tempo todo, com a energia, com a egrégora da casa. Entre os filhos de santo, ou filhos no santo, como eu gosto de citar, os atos como pedir bênção, bater a cabeça no congá, bater a cabeça ao atabaque, ao dirigente da casa, também estão presentes e são uma demonstração de respeito, uma demonstração de humildade com o sagrado, humildade e respeito com os irmãos, humildade e respeito com os dirigentes da casa, do terreiro. Humildade e respeito próprio. Num ritual de Ossé, que inclui desde o preparo das oferendas, os cânticos, as rezas, a limpeza dos assentamentos. E quando eu falo em limpeza de assentamento, não tem assim a finalidade de tirar o pó, tirar a sujeira. Não é nada disso. Essa movimentação do nosso corpo, ela é proposital e tem como objetivo o contato com o axé do orixá, ao qual se é filho devoto, fazendo do seu dia, fazendo do seu momento um lindo ato de amor, um ato de alegria, um ato de felicidade. A cada filho é solicitado que faça o seu Ossé, que faça as suas obrigações junto ao seu assentamento, que cuide do seu assentamento, que limpe o assentamento do seu pai, da sua mãe, de cabeça, que acenda a vela, não a ela, mas sim a vela para facilitar a conexão nossa com eles, porque nós ainda somos muito rudimentares e não conseguimos sozinhos, precisamos da ajuda do lume para nos elevarmos. Então, é este o momento, esta movimentação do corpo é importante. Muitas vezes, por isso, o dirigente orienta, chega em 30 minutos mais cedo, no mínimo. Mas para quê? Eu tenho que me acalmar, eu tenho que me conectar com a minha entidade, eu tenho que estar pronto. Às vezes, e eu passo isso, e os componentes da casa sabem disso, as horas que precedem o início do trabalho, eles vêm falar comigo e falam, você está entendendo o que eu estou falando? Porque eu já estou fora, eu falo que eu estou fora da casinha, eu já estou em alfa, eu já estou me conectando com todas a energia que as entidades estão trazendo.
eu estou ouvindo as entidades, eu estou vendo as entidades, eu estou vendo a movimentação dos espíritos, e para isso eu preciso movimentar o meu corpo físico, porque o meu espírito, ele ainda não consegue se desprender do corpo físico, e meu corpo físico é pesado, e eu tenho que levá-lo ao encontro do terreiro. Mas isso não é propriedade minha, do André Luiz, não. É propriedade de todos nós que estamos encarnados. Nós temos o corpo ainda pesado. Nós necessitamos de um automóvel para nos dirigir, para nos levar, para nos encaminhar, enquanto uma entidade vem de Aruanda para cá. E não precisa de nada disso. E nós ainda achamos que somos donos da sabedoria e da tecnologia, pois temos a propriedade de ter um tablet, de termos um aparelho celular. Ó, como somos infames, como somos atrasados. As entidades se comunicam conosco através da telepatia. Eles entram em nossas mentes e não precisam de nada disso. Nós precisamos, porque nós temos o nosso corpo físico, denso, pesado. E para que ele fique um pouco melhor, um pouco mais acessível à entidade, às nossas divindades, nós temos que ter alguns cuidados. E eles estão presentes na rotina umbandista. Eles fazem parte dos preceitos em sua primeira categoria. Vamos destacar alguns. Os banhos de ervas. Os banhos de ervas que servem principalmente para limpar as energias negativas que estão impregnadas no corpo áurico. Consequentemente, expelem influências de espíritos negativos. É através deste banho que eles vão se afastando de nós, porque estamos limpando o nosso corpo áureo. Ainda, as ervas reequilibram e aumentam a capacidade mediúnica, facilitando a incorporação. Ela não só facilita, como ela desobstrui os chakras, ajudando, assim, a equilibrar o corpo físico e o corpo emocional. Elas são importantes para garantir o bem-estar mental e espiritual. E a alimentação? A não ingestão de carne vermelhas e bebidas alcoólicas 24 horas antes do trabalho. Um dos motivos para uma não ingestão está pautada na energia que vem impregnada nesses alimentos. Já é sabido que todo ser vivo tem a sua energia própria e a dos animais é muito diferente da nossa. A vibração dos animais é muito mais baixa do que a nossa. Não é inferior, é baixa. Há uma diferença entre ser inferior e baixa. Então, as vibrações deles não são inferiores à nossa. Elas só são em uma escala mais baixa, em um degrau mais baixo. Em uma escala, ela está um degrau abaixo da nossa. E quando ingerimos a carne animal, a gente absorve esta energia dele, podendo fazer com que as nossas vibrações diminuam. E com esta diminuição,
não conseguiremos um contato claro com a espiritualidade. Os espíritos de luz terão assim, eles virão ao nosso encontro? Sim, sem sombra de dúvida virão. Lógico que eles não vão nos abandonar. Não é porque você comeu carne, não, que ele vai te abandonar. Ele vai estar com você. Porém, eles terão mais dificuldades de se aproximar de cada um de nós. E aí vai o seu livre-arbítrio. Ah, mas eu quero comer carne. Tá bom, você come carne, mas você está dificultando o trabalho da sua entidade. Saiba disso. Se você ama, você quer facilitar e não dificultar. Os espíritos de luz, eles terão dificuldade sim, mas não vão te abandonar. Eles se sacrificarão por você, meu irmão. 24 horas é o tempo mínimo para que o nosso organismo possa eliminar este resíduo energético dos animais. Agora, quanto ao álcool, o álcool, assim como a carne, faz com que a nossa vibração diminua, diminuindo também a percepção do mundo espiritual. O álcool entorpece. Ele deixa o nosso corpo em estado de torpor. Ele deixa o nosso corpo físico despreparado. A nossa mente, o nosso espírito, não estarão em consonância com as divindades, porque o seu corpo não está. Mesmo que seja só aquele golinho, sabe aquele golinho? Só uma cervejinha. O álcool é prejudicial ao trabalho mediúnico. Ele atrai vampiros espirituais, aquelas entidades não evoluídas que vêm sugar a nossa energia alcoolizada. Olha que coisa feia que nós provocamos. E a pessoa que bebe antes da ingira acaba levando junto com ela uma ligação fluídica com esses espíritos desencarnados que ficam sugando a sua energia, a minha energia, a energia que está benéfica no terreiro. Então, se nós temos um membro alcoolizado dentro do terreiro, ele vai dificultar o trabalho de todos. É por isso que o Pai de Santo não permite que se faça uso de álcool antes das ingiras. Porque você está trazendo para dentro do seu terreiro espíritos vampirizadores. Então, nós temos que tomar muita atenção, muito cuidado. Não consumir nenhuma bebida alcoólica pelo menos 24 horas antes da ingira. E não consumir nenhum tipo de bebida alcoólica logo após a ingira. Não é só antes, não. É após também. Porque você está limpo. Você saiu da ingira maravilhado, limpo, com o seu corpo, sabe, soltando estrelas. E aí você vai lá e enche a cara. Você vai atrair a quem? Espíritos de luz? Ou será que estas chispas lindas, incandescentes, brilhantes que você soltou serão apagadas por espíritos nocivos, vampirizadores, espíritos maléficos aos médiuns, espíritos maléficos ao terreiro,
Olha que interessante. Dentro de um terreiro se faz uso de bebida alcoólica. Mas a entidade, ela não é viciada. Ela faz uso volátil daquilo, só da energia. A entidade faz uso de fumo, através dos cachimbos dos pretos velhos, através do charuto dos caboclos, através do cigarro do malandro. Mas vai você, no meio do trabalho, sair para fumar um charuto, um cachimbo, um cigarro. Que falta de respeito! Falta de respeito e falta de vergonha. Porque você vai estar trazendo para dentro do terreiro que você ama espíritos nefastos, atravessadores, que vão vir através da sua, não da entidade, mas do seu vício. Então, o cuidado é redobrado. Você, meu amigo, que escolheu a Umbanda como caminho, eu sempre digo, ser umbandista não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um seria. Só você, eu, que somos especiais, que estamos dispostos a ser umbandistas. Umbandista é para gente do bem, como nós. Não é para qualquer um. Nós tomamos conta do nosso corpo áureo e o nosso corpo físico. Um dos preceitos também é a abstinência sexual no dia da ingira. Também é uma exigência muito comum na maioria dos terreiros. Porque o ato sexual geralmente envolve mais de uma pessoa. E há esta troca de fluidos corporais. No ato sexual, você doa a energia e recebe energia. Há uma troca de fluidos. Se uma pessoa estiver com a energia desequilibrada, o seu corpo perispiritual também vai ficar desequilibrado. E o objetivo nesse caso é preservar a energia do trabalhador, deixando aquele corpo o mais puro possível, sem a interferência de uma outra pessoa. Este cuidado assegura que todos consigam incorporar mais facilmente, realizar as suas tarefas, as suas obrigações mediúnicas, aquelas que lhe foram designadas. No tocante ao processo de incorporação, a incorporação não significa que o ser espiritual entra dentro do médium, se veste no corpo do médium. Brito, em 2017, em sua pesquisa sobre a teoria do intercâmbio mediúnico energético, descreve que na Umbanda, o espírito, o guia, o mentor, como você quiser chamar, não entra dentro do corpo, ele não corpora o seu protegido. O médium tem a faculdade de sentir a vibração sutil que emana dos seres e captados. Tais forças, elas podem transmitir. Então, esta conexão que acontece não é uma vestimenta. A entidade se vestiu com o meu corpo. Não. A entidade muitas vezes está bem distante do médium.
E muitas vezes a entidade fala para o médium, brada, ele entende, berra. E aí o médium, e a entidade só olha para ele assim, você é bobo? Ficou doido? A sua conexão não está totalmente feita? Você não está conectado, por quê? Por que eu falo uma coisa e você escuta outra? O que você andou fazendo no dia de hoje que dificultou a minha conexão com você, meu filho? Só falta a entidade falar isso. Ah, foi o seu livre-arbítrio? Ah, tá bom, por isso que você continua do jeito que você está. Ainda no processo. Ainda não conseguiu chegar lá. Porque de vez você tomar o caminho que eu, enquanto entidade, estou te oferecendo, meu filho, você está indo pela sua cabeça. Imagino eu que seja isso que as entidades pensam. Mentira, não é isso não. Elas são por amor. Por amor. Elas devem pensar assim, tadinho desse boçal. Ainda acha que pode tomar conta da própria vida. Acha que já sabe andar. Acredito que seja isso. Porque elas são por amor. Então elas vão estar sempre nos alicerçando. Elas vão estar sofrendo por nós. Elas vão estar passando por dificuldades. Quando nós fazemos uso do nosso livre-arbítrio, ferindo e machucando o nosso próprio corpo. Neste caso, o Brito, ele se refere às mensagens, aos gestos físicos que as entidades queiram passar. Santos Oliveira, em 2013, ele toma como base uma pesquisa realizada pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação de profundo respeito. E ele defende o seguinte, abre aspas, no Brasil, a maioria das pessoas acredita na ação do sagrado, na prevenção e na cura de enfermidades. Cerca de 89% da população brasileira concorda que religião é importante. 50% já se utilizaram de algum tipo de serviço religioso. Em 2009, apenas 6,72% da população brasileira afirmava não possuir uma religião, ou seja, que algo que se faz ele ligar às leis divinas, por não coincidirem, não por coincidência. Os problemas de saúde estão entre as principais razões que levam as pessoas a procurarem a ajuda religiosa no país. Já ouviram aquela frase? Ou vem pelo amor ou vem pela dor? É exatamente isto, que Santos Oliveira nos passa. As pessoas não vão a um terreiro, a um templo religioso para matar o seu tempo, para brincar. Vai lá porque tem dor, porque sofre. Ninguém vai num hospital à toa. Um terreiro é um hospital. Existe até uma pesquisa que aponta que se não fossem os terreiros, as casas espíritas, as igrejas, o Serviço Único de Saúde no Brasil não suportaria a quantidade de enfermos. Então são aqui, nos nossos terreiros, que sim, vem buscar alento. Dentro dos ritos corporais, destacamos as danças realizadas pelas entidades. Em um trabalho, por exemplo, de Mamãe Ansan, é comum a dança. Ou nos trabalhos de Pombogira,
nas engiras de baianos, nas engiras de caboclos de Oxóssi, entre outros, que fazem do corpo do médium o seu instrumento e usa a dança como forma de nos ensinar sobre a devoção e a confiança. Cada orixá, cada guia espiritual, cada mentor tem a sua forma de manifestação no momento da incorporação. Então, eu tenho que respeitar. Eu não tenho que estar observando o meu irmão. Olha, ele está recebendo fulano, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Tome conta da sua vida, da sua incorporação. Porque enquanto você está olhando o que o seu irmão está fazendo, você está desconectado com a sua espiritualidade. E você não vai no terreiro para ver o que o outro faz. Se você for no terreiro para ver o que o outro faz, não vá. Não vá. Fique na sua casa. Porque se você for e fizer isso, você está dificultando o trabalho daqueles que vão para o terreiro de uma forma séria. Daqueles que estão fazendo a corrente mediúnica, os elos. Você é um elo. Se você quebrou a corrente. Preste atenção na sua incorporação, na sua mediunidade, na sua vida espiritual. Não olhe a vida do outro. Enquanto você está preocupado com a vida do outro, a sua está caminhando para trás. Se tem alguém que pode falar no terreiro, é o seu pai no santo. Ele pode chamar a sua atenção. Ele pode falar. Ele está preparado para observar o que acontece. E se ele nada lhe disse, não acredite no seu irmão. Porque assim como você, ele está aprendendo. E a Umbanda sempre diz: aprendemos com aqueles que sabem mais. Ensinamos aqueles que sabem menos. E vamos parar com essa prepotência, com essa arrogância. Eu tenho um dia a mais de umbandista, eu sou capaz de ditar ordens. Ninguém dita ordem no terreiro, exceto a espiritualidade. Meus irmãos, quando nós vemos esses TikToks da vida, essas imagens que denigrem a imagem da nossa Umbanda, isso é caótico, isso é triste, devastador. Umbanda não é um carnaval. As danças de algumas entidades podem mudar conforme a linha ou conforme o tipo de trabalho que será realizado. A entidade, se você pega uma pagelância, por exemplo, é muito comum você ver um pajé dançando em volta do irmão que está ali sofrendo. Ah, mas por que ele está fazendo aquilo? Está querendo se aparecer? Não. Não. Existe um fundamento e tem que ser respeitado. Ora, ele dança girando sentido horário, ora contra horário, ora fluxo, ora contra fluxo. Você quer saber por quê? Pergunta para ele. Ele vai te responder. Porque eles são donos das mirongas. Eles sabem o que fazer. Gestos como os dos senhores Exus, por exemplo, nos mostram que a forma arcada, sabe, de fácil aproximação ao chão, não trazem o seu arquétipo físico, e sim a facilidade em trabalhar energias mais pesadas, aquelas que ficam enraizadas no chão. Olha que símbolo de humildade os nossos amados Exus. Eles não precisam ficar arcados. Eles ficam para mostrar para nós que eles trabalham com as energias que nós colocamos no terreiro, no chão do terreiro. A nossa energia pesada, densa.
e eles vão ali fazer a limpeza. Caboclo das águas, por exemplo, que com as mãos e seu gingado produzem ondas que parecem ondas do mar, inundando o terreiro com ondas energéticas de luzes, a fim de beneficiar a quem? A nós e a todos aqueles que vêm ali ao seu encontro. Os amados pretos velhos, espírito de grande luz, espírito de grande humildade, se coloca arcado à nossa frente. Ele abaixa a cabeça para nós, que somos o quê? Sujos, brutos, mal agradecidos. E eles vêm com toda humildade e se abaixam à nossa frente, num ritual simbólico de humildade. E a alegria. As crianças do espaço, os nossos cosminhos, que trazem alegria, brincando, correndo, sentando no chão do terreiro. Olha que coisa maravilhosa. E nós? O que nós fazemos? Será que o nosso preceito está certo? Será que a gente conseguiu atingir e deixou que eles fizessem e trouxessem alegria de forma mais fácil? Caboclos de Ogum, por exemplo, que se mostram fortes, altaneiros, batem com firmeza no chão e a cada confronto, chão e mão, um gigante círculo energético se abre e se expande, protegendo, criando um escudo em volta dos médiuns e a todos que ali estão. Não é à toa. É o rito do corpo. E por falar em bater com firmeza, que tal falarmos de Pai Xangô? Com seus passos lentos, pesados, deixa transparecer as vibrações que chegam a balançar o solo sagrado, chega a balançar o terreiro da mesma forma que muitas vezes nos sentimos abalados pela lei. Aquela lei que queremos que só nos beneficie. Mas a lei é de Xangô. A lei é como o Pai Xangô. É imparcial. E muitas vezes abala o nosso chão. É por esse motivo que nós, filhos de Umbanda, temos que ter respeito e cuidado com o nosso corpo físico. E quando estivermos na cama à noite, pouco antes de dormir, meus irmãos, vamos sentir em nossos corações uma imensa gratidão pelo nosso corpo, pelos momentos que nós vivenciamos hoje. Se formos acometidos de alguma coisa que não saiu de maneira que você quisesse, que saiu de maneira diferente do idealizado, se seu corpo já não responde de forma salutar, visualize em sua mente como você quer que aconteça. Mas de uma forma bem clara, com todos os detalhes. Repare onde está o erro. Se é no outro ou é em você. Temos que aceitar o outro
como ele é, ajudando-o a evoluir, porém, sem interferir em suas escolhas, sem interferir no seu livre-arbítrio, mas sempre regado com muito amor, regado com muita dedicação, regado de muita delicadeza. Seja delicado com o seu irmão. Temos que nos conter e entender que não somos o dono da verdade e que aquele corpo que ali está à nossa frente, o corpo do meu irmão, vibra emoções e sentimentos. Então, eu não posso tocá-lo de forma ríspida. Tenho que respeitar o seu momento e ensiná-lo. Afinal de contas, uma das premissas da nossa Umbanda é: aprendemos com aquele que sabe mais e ensinamos aqueles que sabem menos. Antes de você cair no sono, faça um mantra. Afirme: eu vou dormir profundamente e acordar cheio de energia. E amanhã vai ser o dia mais bonito da minha vida. Porque sim, eu vou ajudar o meu irmão. E se eu ajudar o meu irmão, eu estarei tornando o meu mundo melhor. Meus irmãos, para encerrar o nosso estudo de hoje, nós temos que melhorar o nosso mundo, porque assim como o mundo, a Umbanda é uma religião séria, para pessoas sérias. Muito obrigado. Nos vemos na próxima semana, no próximo podcast.